Olá, meus amigos. Aqui é o Tom do Watchman River. Obrigado por acompanhar. Espero que você esteja bem. Fico feliz que você esteja aqui. Hoje é terça-feira, 28 de abril de 2026, e está um dia lindo aqui à beira do rio, no meio de Connecticut. Temos assuntos sérios para conversar. Antes de falar sobre o que acontece no mundo, gosto de ler um pouco da Palavra de Deus. Estou lendo As Promessas de Deus para cada uma de suas necessidades, um livro com passagens das Escrituras. Estou na página 5, Jesus é seu Senhor. Vamos ler algumas passagens? Eu adoro essa primeira. É Filipenses 2, versículos 9 a 11, uma das minhas partes favoritas das Escrituras. Portanto, Deus também o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Diga um amém. Obrigado, eu ouvi isso. Vamos para Romanos 10, versículos 9 e 10. Se você confessar com a sua boca o Senhor Jesus e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Vamos para Romanos 12, os dois primeiros versículos. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos para 1 aos Coríntios 6, versículos 19 e 20. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço? Glorificai a Deus em vosso corpo e espírito, pois ambos pertencem a Deus. Vamos para Atos capítulo 2, versículo 36. Portanto, saiba com certeza toda a casa de Israel que Deus fez deste Jesus, a quem vocês crucificaram, tanto o Senhor quanto Cristo. Vamos para o Salmo 68, versículo 19. Bendito seja o Senhor, que diariamente nos cumula de benefícios, o Deus da nossa salvação. Vamos fazer mais alguns. Salmo 73, versículo 28. Mas para mim bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as tuas obras. E mais um, o versículo 5 do Salmo 86. Pois tu, Senhor, és bom e pronto para perdoar, e abundante em misericórdia para com todos os que te invocam. Bela maneira de começar, não é? A palavra de Deus. Não há nada igual. Ela revigora como nada mais. Estamos vivendo tempos loucos. Se você não percebeu, o mundo está um pouco perigoso. E nós estamos vendo, e eu continuo dizendo isso, eu realmente acredito que estamos vendo sinais que apontam para a tribulação de 7 anos. Eu acredito que vai começar em breve, mais cedo do que a maioria das pessoas acredita. E eu acho que o arrebatamento acontece antes disso. Então, eu acredito que estamos vivendo nos últimos dias. E eu estou olhando para tudo nas notícias desta manhã, e tudo o que eu vejo está apenas projetando essas sombras, mostrando que estamos chegando perto daquele período em que um pão vai custar o salário de um dia. Você sabe, a inflação vai estar tão alta assim. Bem, por quê? Bem, vamos olhar para o que está acontecendo agora. Olha só, Goldman Sachs divulgou esse relatório. Ouça, a produção de petróleo no Golfo Pérsico caiu 57% desde que a guerra começou em 28 de fevereiro. Racionamento e escassez se aproximam. Mesmo que o Estreito de Hormuz reabra amanhã, a produção de petróleo não voltará aos níveis anteriores à guerra por anos. Enfrentamos uma crise global de energia prolongada, independentemente do que ocorra. Se os combates recomeçarem e mais infraestruturas de petróleo e gás forem destruídas, as consequências serão ainda piores. Já estamos presenciando racionamento e escassez em partes da Ásia. Aqui está uma citação. Diz que a guerra com o Irã está tendo um impacto enorme no mercado global de petróleo. De acordo com uma estimativa do Goldman Sachs, a produção de petróleo da região do Golfo Pérsico caiu 57% em relação ao nível anterior à guerra, ou cerca de 14,5 milhões de barris por dia. Atualmente, o mundo está cobrindo a escassez, retirando petróleo dos estoques, incluindo uma liberação recorde de 400 milhões de barris pelos membros da Agência Internacional de Energia.
Se a guerra terminar em breve, parte dessa produção será rapidamente restaurada. Mas há muitas instalações de petróleo e gás que foram completamente destruídas. E estima-se que seriam necessários cerca de 50 bilhões de dólares com B para reconstruir essa infraestrutura ao longo de anos e anos. Grande parte da infraestrutura de petróleo já foi destruída. E eu só acho que a Suécia e outros países europeus estão alertando sobre a escassez de combustível de aviação que está para acontecer muito em breve, como resultado do que está acontecendo lá. E nós temos isso. Isso veio da Fortune. As plantações de trigo dos Estados Unidos estão murchando. Os rebanhos estão diminuindo à medida que a seca da primavera se intensifica. Fazendeiros das grandes planícies enfrentam seca intensa que ameaça colheitas de trigo de inverno e obriga produtores de gado a comprar ração cara, levando alguns a abandonarem os planos de expandir e aumentar seus rebanhos. A seca era prevista. Lembre-se, eu te avisei, lembra? Na semana passada, eu disse para vocês que o número de cabeças de gado neste país está no nível mais baixo desde 1950, quando tínhamos metade da população que temos agora. Isso só mostra por que você está pagando tão caro pela carne bovina nas lojas. A seca deve continuar durante a primavera, depois de semanas com pouca chuva e uma onda de calor no final do inverno que provocou incêndios enormes nas pastagens do celeiro do país. A seca agora cobre quase, isso me surpreendeu, a seca cobre quase 90% de Nebraska e Oklahoma, com mais da metade de Nebraska em seca extrema. Essas condições, historicamente, levaram os produtores de gado a venderem seus animais e forçaram os agricultores a perfurarem novos poços de irrigação, já que os rios secam. Agora não, sabe? Essas coisas não devem te deixar em pânico. Talvez, se você não conhece Jesus, devesse, mas se você conhece Jesus, isso não deveria te deixar em pânico. É assim que são os tempos do fim. Sabe, a gente sempre se perguntou como seria. Bem, estamos vendo todos os sinais que apontam para uma tribulação de 7 anos que está por vir. O perfil Mossad Commentary no X compartilhou isso. O Irã e seus aliados estão dando mais razões para atacar? O Irã já está cobrando taxas de trânsito no Estreito de Hormuz, afirmando controle sobre um ponto estratégico que transporta uma grande parte do suprimento de energia mundial. Agora, há relatos de que os Houthis estão considerando taxas semelhantes em Bab el-Mandeb, outra rota marítima global crucial. Os Houthis ameaçam cobrar pedágios, violando leis internacionais. Mas você acha que eles ou o Irã se importam com isso? Eu acho que não. Isso foi algo que o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, disse ontem. Ele disse que o Irã quer dizer ao abrir o Estreito de Hormuz é que sim, o estreito está aberto, desde que você coordene com o Irã e obtenha nossa permissão, ou nós vamos explodir você e você vai nos pagar. Isso não é abrir o estreito, essas são vias navegáveis internacionais. Eles não podem tratar isso como normal. Nem podemos tolerar um sistema em que o Irã decide quem pode usar uma via navegável internacional e quanto dinheiro você tem que pagar para usá-la. Exatamente. Treasury. A secretária do Tesouro Bessent disse ontem no X. Enquanto os líderes sobreviventes do IRGC estão encurralados como ratos, se afogando em um cano de esgoto, a envelhecida indústria petrolífera do Irã começa a interromper a produção graças ao bloqueio dos Estados Unidos, a extração logo vai entrar em colapso. A escassez de gasolina no Irã é a próxima, foi isso que ele divulgou ontem. Vamos ver, sabe para onde isso está indo? Acho que está levando a nossa partida em breve. Sinceramente, acho que estamos perto de voltar para casa. A Ynet Global compartilhou essa manchete. Hudna, por que um cessar-fogo no Oriente Médio só significa recarregar as armas? A maioria de nós sabe disso. A diplomacia ocidental interpreta mal as tréguas com o Hamas, o Hezbollah e Teherã, tratando-as como caminhos para a paz, enquanto os atores islamistas as utilizam como pausas táticas para se reagrupar, se rearmar e se preparar para a próxima rodada. Acredito que isso esteja acontecendo agora. Você sabe, o Hezbollah não parou. Ainda há tiros e tudo mais. E Israel, mais uma vez, você sabe, o presidente Trump anunciou o cessar-fogo de 3 semanas com o Líbano na semana passada e já voltou a ter combates intensos porque o Hezbollah estava lançando foguetes. Eles quebraram o cessar-fogo. O
O que mais? Israel Today compartilhou isso no Telegram. A mídia de oposição iraniana relata que o regime em Teherã acredita que os Estados Unidos e Israel vão retomar sua campanha militar contra o Irã em poucas horas ou dias. E ele escreveu isso na noite passada, na verdade, no início desta manhã, no horário do Oriente Médio. Ele afirmou que autoridades dos Estados Unidos dizem que Donald Trump não está satisfeito com a última proposta do Irã. Fica claro que os mediadores iranianos não têm aprovação nem do líder supremo, nem da Guarda Revolucionária Islâmica para negociar o fim do programa nuclear do Irã. Eles afirmam desde o início que não vão encerrá-lo. Eu estava esperando que eles mentissem sobre isso e tentassem conseguir algum tipo de acordo. Mas até agora, eles não vão encerrar esse programa. Eles são programados para tentar destruir Israel. O que mais? O ministro das Relações Exteriores do Irã, Argati, disse que sua reunião com o presidente russo, Putin, foi muito boa. Eles se encontraram ontem. Foram muito amigáveis um com o outro. A China afirma que o Estreito de Hormuz foi fechado por causa da guerra ilegal dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã. O Irã conta com o forte apoio da Rússia e da China, com quem mantém grande proximidade. Neste momento, até trocam receitas de brownie. Acabei de inventar isso, mas o Notícias do Início das Dores já compartilhou no Telegram. Araghchi, ministro das Relações Exteriores do Irã, afirmou: satisfeito em dialogar com a Rússia no mais alto nível, pois a região vive grandes mudanças. Os eventos recentes mostraram a força e profundidade da nossa parceria estratégica. Com o crescimento do nosso relacionamento, agradecemos a solidariedade e o apoio da Rússia à diplomacia. Eles são muito próximos e farão biscoitos de vários países. Os Emirados Árabes Unidos anunciaram pouco antes da gravação que vão sair da OPEP. É uma grande notícia. Vamos ver onde isso vai dar. O perfil Mossad Commentary publicou isso no X ontem, no início da noite, horário do Oriente Médio. Acho que já vimos isso antes, então provavelmente sabemos o que vem a seguir. A ponte aérea da Força Aérea dos Estados Unidos para o Oriente Médio funcionou em intensidade máxima durante a noite, com o aumento do tráfego para bases nos Emirados Árabes Unidos e no Catar. Isso não é logística de rotina, isso é pré-posicionamento, e, historicamente, isso acontece logo antes das coisas escalarem. Fique de olho. Sim, vai escalar de novo. As forças israelenses seguem atacando terroristas do Hezbollah no sul do Líbano nesta manhã. As FDI atacaram mais de 20 alvos do Hezbollah no Líbano ontem. Os alvos no sul do Líbano eram depósitos de armas, locais de lançamento, edifícios militares e lançadores do Hezbollah, de onde mísseis foram disparados contra Israel. Os alvos na região de Beca, um local de fabricação de armas, armas do Hezbollah, estoques, você sabe, o mesmo de sempre, aquela coisa que parece acontecer lá todos os dias. Sabe, em breve não estaremos mais falando sobre guerra, estaremos face a face com o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, e eu mal posso esperar por esse dia. Vai ser incrível, não vamos precisar falar sobre guerra. Quando voltarmos com Jesus, montados em cavalos atrás dele, nem precisaremos lutar na guerra. Ele vai travar a guerra, provavelmente com uma palavra. Talvez eu sou. Mas seja qual for essa palavra, que dia será esse? Uau! Temos um futuro tão incrível se você conhece Jesus. Se não conhece, continue assistindo ao vídeo. O que mais? As Forças de Defesa de Israel, IDF, emitiram um aviso de evacuação total para o centro-sul do Líbano e pediram aos residentes que procurem abrigo em uma zona segura designada ao longo da costa. Isso foi algumas horas antes de eu gravar esta manhã. Então, está acontecendo agora. Israel alerta a ONU que isso é do Israel Today no Telegram. Israel alerta o coordenador da ONU no Líbano que o Hezbollah está operando cada vez mais perto dos locais da UNIFIL. Não me surpreende. O ministro das Relações Exteriores, Gideon Sayyar, disse ao representante da ONU que o Hezbollah está usando essas posições para vigilância contra as forças das FDI e está movimentando seus terroristas em veículos idênticos aos da UNIFIL. O objetivo é claro: provocar um ataque acidental de Israel às tropas da ONU e gerar um incidente internacional. Claro, como de costume, a UNIFIL serve para pouca coisa além de atrapalhar. Essa foi a opinião do Israel Today e concordo totalmente.
O ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, alertou na segunda-feira que a resistência do Hezbollah traria consequências catastróficas para o Líbano, após o líder do grupo rejeitar propostas de negociações diretas entre os países. Os embaixadores do Líbano e de Israel nos Estados Unidos se reuniram 2 vezes em Washington na semana passada, a primeira vez em décadas. A reunião resultou em uma trégua entre Israel e o Hezbollah, que estavam em guerra desde o mês passado, enquanto Beirute se prepara para negociar um acordo de paz com Israel. O Líbano deseja paz, o Hezbollah nem tanto. O problema é que o Hezbollah está entrelaçado no governo do Líbano, e o exército do Hezbollah é mais forte do que o exército libanês. Se o governo libanês continuar se abrigando sob as asas da organização terrorista Hezbollah, o fogo vai se espalhar e consumir os cedros do Líbano. Katz afirmou que Naem Qassam, líder do Hezbollah, está brincando com fogo e o fogo queimará o Hezbollah e todo o Líbano. Os comentários de Katz vieram logo após as declarações de Qassam. Então isso foi o que o líder do Hezbollah disse. Ok, ele declarou que as conversas diretas entre Israel e Líbano equivalem a um grave pecado. Isso já te diz tudo o que você precisa saber. O líder do Hezbollah afirma que até negociar ou falar com Israel é um pecado, destacando tratar-se de uma questão espiritual. Não é comum, por isso quando Trump tenta resolver dizendo Irã, vocês poderiam ter um país incrível, poderíamos inundar o país com dinheiro, poderíamos fazer isso. Isso não os convence porque Israel existe como sabemos pela palavra de Deus. Se dissesse ao Irã que destruiria Israel e depois reconstruiria o país deles, responderiam, pode entrar. Estamos prontos. Mas você sabe, tudo é uma questão espiritual, sobre a destruição de Israel. É para isso que grande parte do mundo, especialmente países do Oriente Médio, está voltada. O que mais? Que horas são? Os signatários do histórico Tratado de Não Proliferação Nuclear começaram a se reunir na ONU na segunda-feira, enquanto aumentam os temores de uma nova corrida armamentista. Eles estão preocupados com uma nova corrida armamentista, como sempre, e discutem isso na ONU. E você sabe, todo mundo está falando, todo mundo quer uma bomba nuclear. Você ganha uma bomba nuclear, você ganha uma bomba nuclear. Eu quero uma bomba nuclear. Todos nós queremos bombas nucleares. Ucrânia. Isso foi no Times of Israel. O presidente ucraniano Zelensky acusa Israel de permitir que grãos ucranianos roubados entrem em seus portos, alertando que Kiev está preparando sanções contra os envolvidos no comércio. Então a Ucrânia está dizendo que os russos roubaram esse grão e vocês estão aceitando esse navio com esse grão. Então vocês estão aceitando o grão roubado. E a resposta de Israel foi basicamente, ligue para nós. Sabe, tipo, não vemos evidências disso. Mostre as evidências. Ligue para nós. Não diga isso só nas redes sociais. E isso faz sentido. Então vamos ver onde isso vai dar. Espero que eles façam uma ligação e resolvam isso. Ok, vocês precisam ouvir isso. Notícias do Início das Dores publicou isso no Telegram. Todo carro novo pode se tornar uma máquina de vigilância até 2027, ou seja, até o próximo ano. E pode decidir se você pode dirigir. Até 2027, todo carro novo vendido nos Estados Unidos pode ser obrigado a monitorar ativamente a pessoa ao volante. Isso significa observar seus olhos, rastrear seu comportamento e avaliar constantemente se você está alerta o suficiente para dirigir. Para muitos motoristas, isso começa a parecer menos segurança e mais vigilância, porque é isso mesmo. O que surpreende as pessoas é quanto controle esses sistemas podem realmente ter. Como parte de uma iniciativa federal de segurança, todos os veículos novos devem ter tecnologia para detectar comprometimento ao dirigir. O objetivo é simples: reduzir acidentes causados por motoristas alcoolizados ou cansados. É um problema que existe há décadas e os legisladores estão tentando resolvê-lo com novas tecnologias. Para isso, as montadoras precisarão instalar sistemas que monitorem os motoristas em tempo real. Esses sistemas usam câmeras e sensores para monitorar movimentos dos olhos, posição da cabeça e nível de atenção. Não é apenas observar, é analisar constantemente o que o motorista está fazendo. Se o sistema detectar que considera haver comprometimento, ele não apenas emite um aviso e segue em frente. Em alguns casos, ele pode impedir que o veículo ligue ou limitar como ele opera depois que você já está dirigindo.
Isso significa que o próprio carro se torna o responsável pelas decisões, não a pessoa no banco do motorista. Esses sistemas não só observam, mas também coletam dados, como seu modo de dirigir, frequência de distração e a interpretação do seu comportamento ao longo do tempo. Alguns vão dizer, e sei que verei nos comentários, sou um motorista cuidadoso, então tudo bem para mim. O que você não entende é que não há um limite final. Eles nunca vão dizer que já é vigilância suficiente. Isso não acontece. Ao compreender que há um Deus Altíssimo no céu e Satanás, você percebe as questões espirituais por trás das coisas e entende que querem tirar toda a nossa liberdade. Se você não lutar, vão tirar tudo de você. Você entende? Vai começar porque parece ótimo. Vamos acabar com motoristas bêbados. Ótimo. Então haverá vigilância para cada carro. Todo motorista será vigiado. E depois o que acontecerá? Aguarde. Percebemos que você estava ouvindo a Bíblia num app enquanto dirigia, o que não é permitido. Você estava ouvindo Watchman River? Esse cara é um fanático. Sabe? É loucura. Loucura. Acho que não tem limite nem fim. Sabe, você dá um dedo e eles querem a mão inteira. Querem tirar toda a nossa liberdade. Isso não será instalado nos carros deles, pode ter certeza. Enfim, terremotos nas últimas 24 horas diminuíram. Foram 35 acima de 4.0 e só 10 acima de 5.0. Então é isso. Que tal a gente ir para o mundo dos palhaços? Você quer ir comigo? Você já vive no mundo dos palhaços, então é melhor vir comigo e preparar seus sapatos grandes. Isso é do site Futurism. Agentes de IA ligados à OpenAI estão fingindo ser jornalistas humanos. Ótimo. Um site de notícias com aparentes ligações com a OpenAI usa agentes de IA que fingem ser repórteres para obter declarações de especialistas. E muitos dos seus artigos discutem a indústria de IA, promovendo argumentos pró-IA e atacando os críticos de impostos. Pelo menos é isso que afirma uma nova matéria investigativa provocativa da Model Republic, do projeto Midas. Os vínculos com a OpenAI são circunstanciais, mas chamam a atenção. Entramos em contato com a empresa liderada por Sam Altman para perguntar sobre isso, mas não recebemos resposta até o fechamento desta edição. O site, que tem o nome peculiar de The Wire by Ecutus, foi lançado em 29 de dezembro de 2025 e não parece ter nenhum colaborador humano. Descobrindo que 97% de seus artigos são totalmente modificados ou parcialmente gerados por IA. A Model Republic descobriu que, ao analisar a publicidade do site, ou melhor, ao examinar o código publicamente acessível do site, foram reveladas claras evidências de envolvimento de IA. Isso incluía campos para fornecer informações de contexto para a IA usar ao gerar perguntas e escrever a matéria. Então, basicamente, é um site de notícias que não tem nenhum ser humano envolvido de forma alguma, Você está apenas lendo IA, e a IA está entrando em contato com pessoas para comentários sobre as matérias. E isso é só, diga comigo, é o mundo palhaço. Mundo palhaço. De todo modo, um carro com faróis muito fortes à minha frente. É. O que você espera do mundo palhaço? Afinal, é só o mundo em que vivemos. Venha, Jesus, venha. Estamos prontos. Vocês estão prontos? Mostrem as mãos. Mostrem. Eu também estou pronto. Eu também estou pronto. Certo. Vamos ler alguns comentários do dia? Vamos ver se eu consigo encontrá-los. Eu gosto disso. Robin, eu tenho um alarme no meu celular todo dia ao meio-dia para orar pelo país, pelos líderes e suas famílias. Essa é uma boa oração. É uma boa oração, Robin. Obrigado. Bebê. Nossa maior necessidade como pecadores foi o maior feito dele como nosso Salvador. Bom comentário, obrigado. Eu gostei desse comentário do Mark. O que nossos líderes não entendem é que essa guerra tem uma questão espiritual. O Irã odeia Israel e os Estados Unidos. Não há discussões lógicas ou razoáveis que possam resolver isso. Eu gostaria que houvesse. Amém, irmão. Você está certíssimo. Um cara chamado Tom. Ei, Tom e família Watching River. Quando penso em Noé,
Ele deve ter sido muito grato por Deus ter poupado a ele e a sua família do julgamento que ele derramou sobre o mundo. Agora, mais de 4.000 anos depois, Deus está prestes a derramar seu julgamento novamente sobre o mundo incrédulo. Sou muito grato porque Deus vai me salvar e salvar nossa família de crentes no sangue salvador de Jesus. Vejo vocês nas nuvens, família. Excelente comentário. Obrigado, Tom. Amém, amém. Elizabeth, depois do arrebatamento, quero te dar um toca aqui porque nunca mais teremos enxaqueca. Vou te dar um toca aqui por isso. Estou com uma agora e tenho gêmeos de 5 anos e uma criança de 3 anos. Mas estou sorrindo porque sei que Jesus está voltando em breve. Minha irmã, não consigo imaginar gêmeos de 5 anos, uma criança de 3 anos e uma enxaqueca. Sabe, qualquer pessoa que tem enxaqueca está dizendo uau agora porque entende como é. Mas espero que isso já tenha passado. Esse comentário foi escrito, sabe, ontem. Então, tomara que já tenha passado e que você esteja se sentindo melhor. E sabe, dê um abraço nessas crianças por nós. Brad, não se preocupe com nada do que está acontecendo no mundo. Deus está vendo tudo. Ele é onipresente e está no controle. Amém, irmão. Ele está mesmo. Ele está totalmente no controle. E toda essa conversa sobre guerra e escassez de fertilizante e todos os sinais que se juntaram, nada abala o Senhor. Nada. Ele está no controle total. Isso me dá tanto conforto. Isso não me abala, pois sei que o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores não se abalam. É assim que são os últimos dias. E o mais incrível é que ele veio aqui, Jesus do céu, há 2.000 anos para morrer como um criminoso, para nos resgatar do nosso problema com o pecado. Você entende o quão magnífico isso é? Esse é o maior evento da história do mundo, que Deus deu seu Filho unigênito, Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, não vá para o inferno, mas tenha a vida eterna com ele. Esse versículo não fala de ações, mas sim de crer. Uma vez que você crê no sangue expiatório de Jesus e em sua obra consumada, você está salvo. Fim de história. Você entende? Ele veio do céu e veio aqui como o Cordeiro de Deus, morto desde a fundação do mundo. Sempre foi o plano que, se a humanidade caísse em pecado, Jesus mesmo viria aqui e morreria numa cruz ensanguentada para nos resgatar do nosso problema com o pecado. Deus não apenas disse, a humanidade caiu, então vou esquecê-los. Não, ele tinha um plano de resgate. Chama-se Jesus. E Jesus nasceu de uma virgem, concebido pelo Espírito Santo. E ele veio aqui para resgatar você e a mim com um preço altíssimo, um preço de sangue que ele pagou. Quando você tem fé nesse sangue, é assim que é salvo. Ao dizer a Jesus, Jesus, reconheço que sou pecador, eu admito isso. Eu sei que tenho uma dívida que não posso pagar. Não importa o que eu faça, eu não consigo quitar esse problema do pecado que eu tenho. Mas agora eu tenho fé no seu sangue. Eu percebo que o sangue é o pagamento pelo meu pecado. Quando tenho fé no seu sangue, sou lavado, fico branco como neve, e meu pecado é afastado de mim tão longe quanto o Oriente está do Ocidente. Eu creio no que você fez na cruz, Jesus. Você foi pregado e derramou sangue expiatório. Você morreu, foi sepultado e ressuscitou no 3º dia. Jesus, você é o único Salvador do mundo, e eu preciso de um Salvador. Estou deixando minha incredulidade para acreditar em você. E nesse momento de fé, você nasce de novo, porque Deus colocará o Espírito Santo em você, e você será selado até o dia da redenção. Sabe de uma coisa? Ele não vai deixar você sair da palma da mão dele. É milagroso. O quanto o Deus Altíssimo nos ama é milagroso. E ele mostrou isso enviando seu Filho unigênito. Sabe, Jesus era 100% Deus e 100% homem, andando nesta terra no mesmo corpo, totalmente Deus, totalmente homem. Ele era perfeito, mas mesmo assim foi para uma cruz ensanguentada, falsamente acusado, completamente sem pecado, nenhum pecado. Jesus nunca cometeu nenhum pecado, mas ele foi para aquela cruz porque quer passar a eternidade com você no céu. E ele quer te encher com a sua bondade, coisas que nem conseguimos compreender, para todo o sempre, sem fim. E sabe qual é o outro lado de ouvir isso e pensar? Bem, eu não preciso disso, eu estou bem, eu sou mais bom do que mal. Então, se existe um céu, eu vou entrar no céu pela minha bondade. A sua bondade, talvez ela garanta sua entrada no Kmart. Ainda existe algum Kmart, mas isso não garante entrada no céu.
Você precisa de um pagamento pelos seus pecados. Jesus fez esse pagamento. Não rejeite esse pagamento. Não se entra no céu apenas por ser mais bom que mal. Você entra porque Jesus veio aqui e morreu como um criminoso para te resgatar, e você crê em seu sangue expiatório e obra consumada. Assim se entra no céu. Porque se você continuar com esse negócio de eu sou mais bom do que mal, você vai enfrentar Jesus no dia do julgamento, e ele vai dizer: afaste-se de mim, eu nunca te conheci. Você consegue imaginar ouvir isso do Deus Altíssimo? Você consegue imaginar? Assustador. Então você é levado para a separação eterna de Deus, que é chamada de inferno. E isso não foi criado para a humanidade. Foi criado para Satanás e seus anjos. Quando você ouve sobre esse incrível pagamento de sangue para te resgatar e pensa, não quero isso, então você está escolhendo a separação eterna de Deus. Quando Jesus disser, afaste-se de mim, nunca te conheci, você não vai apenas dizer que ele está sendo injusto. Você vai se lembrar de uma conversa como essa e vai dizer, eu ouvi e ignorei. Sabe, a Netflix era mais importante para mim do que a eternidade. É isso aí. Foi isso que eu trouxe. Espero que alguém aí fora ouça. Espero que alguém aí fora caia de joelhos e acredite. Enfim, tudo bem. Vou desligar a câmera. Hoje de manhã, no meu momento de oração, eu fiz uma oração por cada pessoa que assistiu a este vídeo. O Senhor já sabia que você clicaria no vídeo antes mesmo de eu fazê-lo. Gostando ou não, você foi alvo de oração. Se não formos arrebatados hoje, que é um ótimo dia para isso, nos vemos amanhã, se Deus quiser. Amo vocês.